Bom dia. Espera mais um pouquinho aí, ver se ela vai entrando aí, né? A gente dá sequência ao estudo. O áudio está ok, irmãos? Ainda tá. Dá o ok aí. Bom dia, o áudio está ok? Alguém pode informar isso? Está tudo certinho? O áudio tá bom? Como é que tá o áudio aí, gente? Vamos dar início, né? Hoje nós vamos tratar de uma das partes mais difíceis da Carta aos Hebreus, tá? Pelo menos assim que alguns estudiosos falam dessa parte. Vamos ver se vai estabelecer, né, essa conexão. Está pelo YouTube também. Qualquer coisa, dá um pulinho lá. Acho que o YouTube não está agarrando, não. Então, essa parte eu deixei para hoje. Tá? Essa lição era domingo passado, nós dividimos ela em duas, porque essa parte eu pensei que poderia gastar um pouco mais de tempo. Então, para a gente fazer ela legal, eu deixei ela para trabalhar esse domingo agora. Então, nós estamos... Do que o autor colocou, o tema é problemas pastorais, tá? E nós tratamos de Hebreus, capítulo 5, do 11 ao 14, e depois 6 e versículo 3. E hoje nós vamos trabalhar Hebreus 6, capítulo 6, do versículo 4 a 8. Antes nós vamos orar, tá bom? E aí eu vou fazer uma introdução para a gente entrar no estudo de hoje aí. Daí, e dar continuidade a esse nosso estudo, amém? Vamos orar ao Senhor, de orientação a Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu grande amor. Que teu nome venha ser santificado, Deus, em nossas vidas, em nossa conduta. Que teu reino venha, Deus, sobre nossas vidas, cada dia. E na vida daqueles, ó Deus, a quem a tua palavra é alcançada, Pai. Que a tua vontade seja feita. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado com alimento físico, o pão de cada dia. Mas nós precisamos muito mais do alimento espiritual, Senhor. Perdoe os nossos pecados, ó Pai. Não nos deixe cair em tentação e livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, desde agora, para todos sempre, sempre. Amém. Amém. Legal. Então, nós trabalhamos, né,
voltando lá aos problemas pastorais, foi o tema colocado pelo autor, e nós falei um pouco sobre o problema da ignorância, ou a preguiça, né? Hebreus 5, versículo 11, tá aí, ó, sobre isso tem muitas coisas a dizer, embora é difícil de explicar, porque vocês têm tornado lento para ouvir. O que acontece aqui? Nós falamos que o autor de Hebreus ele começa a entrar na questão da supremacia ou da superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdote araônico. Né? E aí, quando ele vai tratar desse assunto, ele dá uma pausa, ele volta um pouquinho e fala, olha, desse assunto nós vamos tratar depois, porque vocês estão muito preguiçosos em questões de estudo, de amadurecimento, de colocar em prática o que vocês têm ouvido. Então, é isso que o autor está falando aí com nossos irmãos ali, hebreus convertidos ao cristianismo, tá? E por causa dessa coisa, por causa dessa preguiça intelectual, está levando eles à ineficiência, né? Ou seja, uma vida sem frutos, tá? Eles têm negligenciado, né? A palavra do Senhor, então eles não estão crescendo espiritualmente, nem estão colocando isso em prática. Ali, capítulo 5, 13 a 14, foi tratado semana passada. E aí nós falamos sobre o problema de maturidade, vai começar do capítulo 6, Hebreus, versículo 1 a 3, né? Falando que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que têm, né, a faculdade exercitada pela prática da palavra de Deus. É isso que vai estar tratando ali em Hebreus capítulo 6, de 1 a 3. O autor ele começa no versículo 1 dizendo o seguinte: assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando novo alicerce do arrependimento das obras mortas. Aí ele vai falar das obras mortas, né? Nesse caso aqui, nesse contexto judaico aqui, o problema deles é que eles estavam querendo voltar ao judaísmo, voltar assim às velhas práticas, voltar às figuras, deixando de seguir a realidade que é Cristo. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam querendo botar as esperanças deles nos ritos judaicos, batismos, que está no plural, abluções, várias lavagens que tinham ali, né, na prática judaica, imposição de mãos, né, que era uma prática de transferência de bênção também, uma prática judaica, né, fazer ressurreição no modo de juízo eterno. O outro vai falar, vamos fazer isso faremos isso se o Senhor permitir. Não que esses pontos aqui não era problema. O problema era que eles estavam se gloriando nessas coisas, ou colocando suas esperanças nessas coisas. Esse que era o grande problema. Talvez não vou tratar disso hoje, mas o que mais vai estar tratando disso legal, para os irmãos entenderem, compreenderem melhor, seria Romanos capítulo 14. Entendeu? Ali que vai falar sobre a imaturidade espiritual, né? De como devemos lidar com esses irmãos aí com problema de maturidade espiritual. E aqui também estava acontecendo isso, né? O problema dele é que eles estavam colocando a esperança. Nós vemos hoje que a imposição de mãos hoje é usada em nosso meio como uma bênção à ordenação ministerial. Né? Não é errado essas coisas, entenderam, irmãos? Não é, o problema é a gente achar que ali está a solução, a gente colocar esperança nessas coisas. Né? Não, a nossa esperança deve estar somente em Cristo Jesus. Tá? Em nenhuma práticas religiosas ou práticas morais, né? A gente não deve colocar a nossa esperança nisso, mas a nossa esperança deve estar somente em Cristo, entendeu? Então, por isso que o autor ele vai bater nessas questões aqui, tá? Que era um problema ali de comportamento deles naquele contexto lá, porque eles estavam querendo retornar ao judaísmo, e ele falou, olha, vocês têm que continuar caminhando. E hoje, chegamos aí no problema da apostasia. Hebreus 6, que nós vamos ler hoje, do versículo 4 a 8, né? E é uma das, pasmem vocês, é uma das partes assim que os estudiosos tratam como a mais polêmica. O próprio autor da lição coloca isso, é uma das partes mais difíceis.
né? Mas, pela graça de Deus, nós, né, vamos ter luz essa manhã, né, dessa palavra, né? E a gente vai saber o que isso verdadeiramente está dizendo de acordo com a palavra de Deus, amém? Vamos lá, então. Hebreus, capítulo 6, do 4 a 8, e assim diz a palavra de Deus. Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo a vergonha pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai muitas vezes sobre ele e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitado e está perto da maldição, e o seu destino é ser queimado. Então vamos lá. Vamos lá. O autor coloca o seguinte, o autor da lição dominical. Esta é uma passagem difícil da carta e tem dado espaço a muita polêmica através dos séculos. Tá? Aí ele vai falar que o propósito da palavra de Deus não é trazer confusão, mas trazer luz, lâmpadas para meus pés, é a tua palavra, né? Luz para o meu caminho. Então, o autor vai estar falando que o propósito da palavra do Senhor não é confundir a nossa mente, mas clarear. Entendeu? E aí o autor continua falando o seguinte: o problema principal é se o escritor está dando a entender que um cristão pode cair tão longe da graça ao ponto de ser culpado do pior delito possível contra o Filho de Deus, né? Então, o outro está falando que o grande problema é que se nós interpretarmos essa passagem no sentido de que um cristão ele pode cair tão longe, né, ou de uma maneira tão desastrosa ao ponto de perder a salvação, né, se o texto realmente está dizendo isso, né, se a resposta for sim, não, é isso que o texto está dizendo, como que nós vamos explicar outras passagens que enfatizam a segurança dos crentes, a segurança eterna dos crentes, como João 10, 28, que vai estar falando que ninguém pode arrebatá-los, né, das minhas mãos. Podem abrir lá, João 10, 28, 29. E Filipenses 1,6 também vai estar falando que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la, ou para terminá-la até a vinda de Cristo Jesus, né? Então, como é que nós trataremos disso, né? Então, né, seria uma contradição, né, se o texto realmente estivesse tratando disso. Tá bom. Há pessoas, no autor coloca, há pessoas que demonstram ser crentes, que fazem profissão de fé, mas depois caem totalmente, né? Então, o que acontece aqui? Nós mesmo já nos deparamos e já cansamos de ver irmãos que vêm para a igreja, estão na igreja hoje, e amanhã, né, estão vivendo uma vida totalmente promíscua, né? Totalmente, né, contrário ao que diz a palavra de Deus. E o autor de Hebreus está falando que é impossível que essas pessoas que uma vez foram participantes, elas retornem novamente. Mas muitas vezes acontece que essas pessoas que estão lá fora, passa algum tempo, eles voltam e ficam firmes de novo, né? E aí, né? Como é que isso é explicado? Se o texto está falando que esses que fizeram tal ato, nós vamos trabalhar esse texto. Esses que tiveram tal comportamento, é impossível que eles retornem. Não está falando que a pessoa foi e voltou. Então, o texto ele
vai estar falando que é impossível que essas pessoas retornem. Tá? É exatamente isso que diz Hebreus 6, do versículo 4 ao versículo 8. Tem algumas questões que precisam de a gente pensar um pouco a este respeito. Eu lembro que um tempo atrás, muito de data, algum tempo atrás, acho que foi ano passado, eu acho, no final do ano passado, eu fui pelo MECRI, Ministério da Educação Cristã, fazer um trabalho sobre evangelismo, né, sobre abordagem e fazer evangelismo, né? E lá, né, eu vim trazendo desde o comecinho da história, né, da nossa história batista, que nós somos colonizados, né, pelos missionários americanos, e vim trabalhando, né, até a questão da abordagem, né, da abordagem na rua, né, essa questão do evangelismo. E aí eu lembro que eu trouxe uma história lá, falando de um determinado evangelista aí, Charles Finney, um teólogo chamado Charles Finney. E aí eu fiz a seguinte pergunta: irmãos, será que nós estamos carregando o legado de Charles Finney ou nós estamos, né, carregando o legado de Cristo? Aí o que acontece? Tá, e o que você quer dizer com isso? Então eu vou ler aqui, só para vocês entenderem o que eu passei para aqueles irmãos lá em Vila dos Pontões, em Afonso Cláudio. Deixa eu falar um pouquinho desse legado dele. O legado de Charles Finney. Nas colônias americanas, o grande despertamento, o primeiro grande despertamento, né, foi sobre a liderança de Jonathan Edwards e George Whitefield, no século XVII, ou no final do século XVII. Eles proclamaram as boas novas da graça, né, justificadora de Deus em Cristo. Né, ou seja, eles sempre traziam e valorizavam, né, e pregavam sobre a nossa confiança somente em Cristo e a justificação somente pela fé. Tá? Mas, na época do segundo grande despertamento, que se deu no final do século XVIII para o século XIX, uma nova teologia contrária se tornou a teologia operante em muitos grupos protestantes da nova república. A igreja é uma sociedade de reformadores morais, disse seu principal evangelista Charles Finney. Os críticos de Finney o acusaram de pelagianismo, antiga heresia que ensinava em essência que nós não nascemos inerentemente pecaminosos, que nós somos salvos por seguir o exemplo de Cristo. E Charles Finney, ele carregou esse legado de Pelágio, que Pelágio defendia que o homem ele não nasce totalmente corrupto, entendeu? Que o homem, ele, por si mesmo, ele poderia ser salvo, por ele mesmo, por suas próprias obras. E Finney, ele foi acusado de pelagianismo, né, de ser, né, um seguidor de Pelágio, que na época do século III foi combatido Pelágio pelo Santo Agostinho. Né? Santo Agostinho falava, não, o homem ele é pecador, né? Ele é descendente de Adão, ele carrega a herança de Adão, e ele é salvo somente em Cristo. E aí deu todo aquele debate entre Agostinho e Pelágio do século III, e Finney agora, no final do século XVIII e no século XIX, vem com essa questão novamente. Né? Então, o que acontece? Eles negando assim o pecado original, que o poder da regeneração, ou seja, o poder para nascer de novo, está nas mãos do próprio pecador. Finney declarou, a doutrina da justificação pela justiça imputada, é impossível e absurda, declarou Charles Finney. Um avivamento é um milagre. Perdão, um avivamento não é um milagre. Ache os melhores métodos, mais proveitosos estímulos e haverá conversão. Os cristãos precisam ser frequentemente reconvertidos. Esta era a pregação e o ensino de Charles Finney, que tomou
ali os Estados Unidos, ali, né, foi o grande segundo despertamento, né, e ele veio trazendo um legado da história da Igreja Metodista, que é os bancos dos penitentes, né, ou seja, qual é a ideia de Finney que tomou conta dos cultos, e até hoje isso toma conta dos cultos hoje? É tocar no emocionalismo das pessoas, fazer algo bem emocionante, sabe, que faz que as pessoas chorem, né, e, e, e trazer essas pessoas pela emoção, ou criar estratégias para que essas pessoas venham para Cristo. Só que tem um grande problema. Quando nós criamos estratégias, se essas estratégias não for bíblicas, se essas estratégias for carnais, estratégias carnais atraem crentes carnais. E para sustentar esses caras, essas pessoas carnais dentro da igreja, nós temos que continuar dando carne, não pão, que é Cristo. Então, o que acontece? Os irmãos morrem de fome, porque aqueles que estão crendo em Jesus, eles querem o pão, eles querem a palavra de Deus, e os outros querem, né, festas e coisas, né, assim, da carne. O que aconteceu no final do seu ministério, Charles Finney? No final do seu ministério, quando Finney considerou a situação, ele temia que a fome, terminava por experiências cada vez maiores, pudesse levar à exaustão espiritual. E acontece mesmo, né? A pessoa ela fica querendo, né, a cada dia mais e mais experiência, só que experiência por experiência não sustenta uma vida cristã. Às vezes a experiência até te traz até Cristo, né? Mas a partir daquele momento você precisa de crescer e desenvolver seu relacionamento com Deus, né? Verdadeiramente. Mas agora, se você ou se utiliza de métodos carnais, vamos fazer isso porque está na moda, vamos fazer aquilo outro e tal, nós vamos encher a igreja. Ou seja, a igreja vai inchar, mas não vai ter doutrina, entendeu? E é a doutrina bíblica, ou a doutrina bíblica da palavra de Deus que leva o cristão a viver uma vida sadia. Nós vamos entrar aqui no texto. Que leva a viver uma vida sadia. E o que aconteceu? A região em que predominava o avivamento de Finney, agora é referido pelos historiadores como um distrito de queimado, um canteiro tanto de desilusão como de proliferação de várias seitas. Pasmem vocês, no início do século XIX, né, que surgiu as maiores seitas, que passa aí na mente de vocês, que batem na porta de vocês, sabatista e por aí vai. Foi no início do século XIX. Foi justamente, né, nesse movimento de Finney aí, que começou aquela questão, Deus agora me deu uma nova visão, entendeu? Tem até uma seita que é assim, o cara lá teve uma experiência, o Joseph Smith teve uma experiência lá que Deus falou com ele que tinha um grupo seleto de pessoas e tal, né? E aí surgiu, né, a seita, essa determinada seita aí, hoje aí que também, às vezes, de vez em quando bate também em nossas portas aí, tá? Então, aí eu fui trabalhando sobre isso, depois eu falei sobre a abordagem e tal, e aí cheguei no momento final daquele curso, durou o dia todo e foi até a tarde, que a melhor estratégia de evangelismo é o relacionamento, né? E aí eu vou usar só um exemplo, a gente vai voltar para o texto. É o relacionamento, né? E eu posso usar exemplos, por exemplo, né? Nós todo dia vamos, só esse aqui depois a gente volta para o texto. Todo dia nós, né, aqueles que saem muito, né? Agora eu que saio mais aqui em casa para ir no mercado e nessas coisas, devido ao trabalho nosso aqui em casa, né? O que eu faço? Eu sempre vou e passo no mesmo caixa e sou atendido pela mesma pessoa, né? E com isso, né, a gente cria um vínculo em relacionamento, né? Esses dias eu estava conversando sobre nossas filhas, que essa jovem teve uma filha agora, um nome parecido com a da minha, e aí nós acabamos criando um vínculo. Então, é isso mesmo, é o que eu não quis falar, tá? É isso mesmo. O irmão colocou ali no Instagram, aceita ali. Eu que não quis falar aqui, mas essa tá certa, essa daí mesmo. Então, nós chegamos à conclusão de que a melhor estratégia de evangelismo é o relacionamento, é o dia a dia, né, e tal, né, e não simplesmente querer fazer com que as pessoas digam sim, entendeu? Fazer, ou
ou na ânsia de encher o tempo, na ânsia de chamar jovens e tal, né? Nós queremos fazer, querer converter o coração das pessoas, entendeu? E aí, quando eu falei para eles lá, né, que nós estamos carregando o legado de Charles Finney ou o legado de Cristo, é porque eu estava falando que nós deveríamos, o evangelho deve ser pregado com muito amor e com o propósito de chamar as pessoas ao arrependimento. O impressionante é que eu trouxe alguns versículos, não dá para ler todos, mas se vocês quiserem anotar, vocês anotem, vocês observem. Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus capítulo 9, versículo 13. Marcos 1,15. Depois eu posso passar para o grupo aí, né? E colocar aí Lucas 5, versículo 32. Lucas 15, 7. Atos 2, 38. Vai em Atos. Pega aí Atos 2, 38. Anota aí. Atos 3, 19. Atos 17, versículo 30. Uma coisa em comum que nós vamos encontrar em todos esses textos bíblicos é chamada ao arrependimento. É a necessidade de se arrepender dos seus pecados. O propósito do evangelismo não é fazer com que as pessoas elas aceitem a Cristo no seu coração. Não é fazer com que elas digam sim, mas é fazer com que elas se arrependam. Não nós, mas o Evangelho fazer isso. Entendeu? Ou seja, não dá para a gente colocar no rol, assim, né, a gente declarar que a pessoa estava apenas porque ela falou sim. Né? Eu cansei, eu fiz, cansei de fazer aquele Jesus Vida Verão, trabalhar lá, e aí eu anotava o telefone das pessoas para entrar em contato de novo com ela, mas eu via muita gente na ânsia da pessoa falar assim, a pessoa falou assim, mas a pessoa não está. Eu lembro que eu estava lá do rapaz, a pessoa não estava querendo. Não, mas fala, né? Então repete comigo. A pessoa não sabia nem o que estava falando. Entendeu? E a pessoa não tinha entendido direito a mensagem do Evangelho, mas as pessoas, na ânsia de fazer com que aquela pessoa ela diga sim para Cristo, né? Ficava manipulando as pessoas. E esse é um legado de Finney. E o que nós devemos fazer é voltar ao Evangelho e pregar o Evangelho com amor. E a melhor estratégia, né, é o relacionamento. Entendeu? Não é só entregar o papel e sair, mas entregar e ter aquele momento de conversa. Por isso que uma das melhores estratégias é o relacionamento. Deus salvou muitas pessoas por esses meios que eu acabei de falar. Sim, Deus é soberano. Né? Lógico, mas não é bíblico. O modelo bíblico é chamar as pessoas através do evangelho para um arrependimento. É porque isso aqui não é um estudo sobre evangelismo, como eu falei lá na Vila dos Pontões, eu tenho um estudo completo sobre isso, né? Então não me interprete mal, porque eu só quero usar essa parte aqui, por quê? Porque a maioria das pessoas que vêm, né, e elas saem, talvez elas nunca foram, talvez elas nunca conheceram a Cristo verdadeiramente. Porque a palavra do Senhor garante que aqueles, né, que vêm a Ele de maneira a me lançar fora, mas ninguém arrebatará das suas mãos. Ninguém, e ninguém mesmo. Ninguém. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar até a vinda de Cristo Jesus. Então, uma pessoa que fala assim, levanta a mão, aceitando Jesus no seu coração, né? Mas passa 2 semanas, ela bebe iniquidade como se fosse água, tem uma coisa errada, talvez ela nunca conheceu o Evangelho. Por isso que é tanta dificuldade com o entendimento do presente texto que nós lemos. E o presente texto que nós lemos não está falando que essa pessoa ela se desviou e ela voltou depois, está falando que é impossível que ela volte. Entendeu? É impossível que ela volte. Então, se você está acompanhando esse estudo comigo, a partir do capítulo 1, 2, 3, né, e até aqui, o 5, 4, 5, 6, você vai entender agora do que o texto está tratando. Agora, se você leu o versículo 6, capítulo 4, você está bagunçado. Entendeu? Não queira interpretar um texto fora do seu contexto. E nem levantar uma doutrina se utilizando de um único versículo.
Uma vez salvo, sim, sempre salvo. A pessoa não perde a salvação. Eu já falei isso em estudos passados, até para os jovens, que embora a justificação seja pela fé, a santificação é pelas obras. O que evidencia que você é salvo é justamente as suas obras de santificação, que é totalmente prática. E, de novo, não devemos confundir consagração com santificação. Não é você ler muita Bíblia, estudar teologia, ler um monte de livro. É você colocar em prática o amor, a graça de Deus, né? Lembra? Né? Gálatas, dos frutos do Espírito, é você viver os frutos do Espírito. E, ao mesmo tempo, viver os frutos do Espírito não é uma ordem assim, olha, seja paciente, tenha domínio próprio, né? Vai lá, prega as bem-aventuranças, você tem que ser pobre de espírito. Não é exortações morais, é um coração transformado. Se o cara começa a pregar dessa forma, ele é um pregador moralista. E o fardo é muito pesado, porque isso aqui é uma transformação de coração. Então, para a gente entender legal esse texto, nós acabamos de ler aqui, é importante você ir lá para Hebreus 3, versículo 14, que diz o seguinte: porque temos nos tornado participantes de Cristo. Olha só, porque temos nos tornado participantes de Cristo. No texto não fala assim, porque nós vamos nos tornando ou tornaremos participantes de Cristo. O texto é claro, nós temos nos tornado participantes de Cristo. E qual é a evidência que você tem se tornado? Que você é salvo? É porque você persevera. No restante do versículo vai estar falando isso. Entendeu? Aqui, ó. Se mantivemos nossa confiança inicial firmes até o fim. Então, observa. Você não persevera para ser salvo. Você é salvo, por isso persevera. É isso que o texto está dizendo. Se você tem perseverado, é porque Deus tem começado e certamente vai terminar essa obra na sua vida. É isso, por isso que nós não devemos ser precipitados no nosso julgamento. Às vezes a pessoa está lá firme, passou por uma decepção, por falta de maturidade espiritual, né? Ela não está mais na igreja, não quer ir mais, né? Mas Deus está fazendo obra no coração dela. Depois ela, né? A maioria das vezes, depois ela volta, porque aquele que começou a obra é fiel para completar até a vida de Cristo Jesus. Eu fiz um tempo atrás uma pesquisa aí sobre os desigrejados, que a irmã Carla estava até falando, né? Até o pastor Antônio Afonso estava falando sobre teologia sistemática, do Seminário Batista, ele estava falando o seguinte, que muitos desigrejados estavam indo até a igreja lá onde ele pastoreia, e estava ficando lá. Por quê? Porque, irmãos, que a gente mora aqui no Novo México, mas quando o pastor Cardoso pastoreava lá em Urmia, e eu sempre estava acompanhando ele, nós passávamos numa rua que tinha 10 igrejas na mesma rua. 10 igrejas. Só que uma coisa que o consumo de droga não diminuía, violência contra a mulher não diminuía, entendeu? Rebeldia dentro dos lares não diminuía. O que estava acontecendo? Porque, você fala para pensar, por que nós encontramos tantas poucas igrejas históricas, não estou colocando placas de igreja, mas só para os irmãos entenderem, tanto poucas igrejas históricas, como batistas, presbiterianos no Brasil, tanto poucas e tantas portinhas de igreja por aí. Por quê? Porque tem todo um processo para se levantar um líder de um pastor de uma igreja histórica. Infelizmente, é realidade. Infelizmente, em uma dessas, o pastor Cardoso conversou com um cara, ficou sabendo de um pastor evangélico que estava pegando purgatório na igreja evangélica, para vocês entenderem, para vocês compreenderem. Então, às vezes, essas pessoas que estão fora nunca tiveram dentro porque nunca conheceram o evangelho de fato. Está entendendo? Porque nunca conheceram o evangelho de fato. Então, esse texto aqui, ele deve ser entendido da seguinte forma. Tá? Espero que os irmãos estejam entendendo aí.
Esse texto aqui deve ser entendido da seguinte forma. Vamos lá, versículo 4 é o seguinte: pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, eles experimentaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, e experimentaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vidouro, caíram, seja outra vez renovado para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo a vergonha pública. Essas pessoas são exatamente as que estão ali dentro. No versículo seguinte vai estar clareando isso. Estão ali dentro. Conheceram de fato o verdadeiro Evangelho de Cristo. A centralidade dos cultos é a palavra de Deus, é Cristo. Eles usufruíram do poder do Espírito, viram como o Espírito Santo de Deus opera, transformações de coração. Eles experimentaram, eles não fez parte da vida deles, mas eles estavam naquele meio lá, mas eles se apostaram na fé, ou seja, eles nunca foram. E o texto de 1 João, vai lá em 1 João 2, depois nós vamos voltar no texto de novo. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo. E já muito anticristo tem se levantado conforme eu viste. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não era do nosso. Pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Né? É isso aí. Ou seja, eles nunca foram. Lembra da tipologia que nós usamos nos capítulos anteriores? Eles estavam, o povo de Israel saíram do Egito e rumo à terra prometida, e muitos pereceram pelo caminho. O texto, a palavra do Senhor está falando, nem todos de Israel são verdadeiramente israelitas. Né? Eles viram Moisés operando, viram muitas coisas, né? Mas eles nunca foram verdadeiramente israelitas. Eles tiveram verdadeiramente um encontro, né, com a palavra, experimentaram, eles viram. Atos capítulo 8 também vai estar falando, né, de um. Agora, eu esqueci o nome dele agora. Vamos lá em Atos capítulo 8, vai estar descrevendo que ele queria aquele poder do Espírito Santo de Deus comprar com dinheiro. Quer ver? Atos capítulo 8. Esse está aqui. Aqui, Atos 8, versículo 9. Havia na mesma cidade um certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando admiração no povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância. Todos ouviram e atentaram, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus, que se chama o grande poder. E davam-lhe atenção porque já fazia muito tempo que ele os deixava admirados em suas artes mágicas. Versículo 12. Atos 8, 12 agora. Mas quando creram em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e o nome de Jesus, deixaram-se de batizar tanto homens quanto mulheres. Agora, versículo 13. Até o próprio Simão creu. E sendo batizado, passou a acompanhar Filipe, admirando os sinais e grandes milagres que eram realizados. Ou seja, ele participou dessas coisas. Ele viu o poder. Ele foi batizado. Né? Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviou Pedro e João. Versículo 17. E lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Simão, versículo 18, a parte que ele chegar. Quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também este poder para que aquele sobre quem eu impuser as mãos venha o Espírito Santo. E Pedro disse: por inferno com seu dinheiro. Praticamente ele falou isso, olha só. Pedro disse: que tua praga seja contigo para destruição, pois pensasse em adquirir com o dinheiro o dom de Deus. Ele creu, ele batizou, mas ainda ele não tinha sido de fato convertido. Pedro, cara,
o inferno no seu dinheiro. As coisas do reino não são adquiridas com o dom com dinheiro. Não é assim. Então, esse é um ótimo exemplo, que participou, ele viu, né? Mas não sabemos o que sucedeu depois, mas ele não creu de fato. E isso acontece, entendeu? Ou seja, está ali ao lado, está participando, né? Mas não houve operação nenhuma, né? Naquele coração. É impossível, versículo 4, que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial, se tornam participantes. Por que é impossível? Por que é impossível? Porque eles estão praticando o que nós chamamos do tríplice pecado contra Deus. Hebreus 10 vai estar trazendo o melhor comentário a respeito desse versículo que eu acabei de falar, que nós vamos tratar depois em outra lição. Observa lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Olha só o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 26. Se continuarmos intencionalmente, de maneira intencional no pecado, depois de receber o pleno conhecimento, o pleno, não é só uma experiência, mas o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. É aquele cara lá que nós acabamos de ler lá em Hebreus capítulo 6. É impossível, já não resta mais sacrifício. Por que não resta? Porque ele está pecando contra Jesus, pecando contra Deus, contra Jesus e contra o Espírito Santo. Observe o que diz no versículo 7. Mas uma terrível expectativa de juízo, né? Fogo ardente que destruirá os adversários. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insulta o Filho de Deus, pecou contra Deus, insultou o Filho de Deus. Tratou como profano o sangue da aliança, pecou contra Jesus Cristo, pelo qual foi santificado, e afrontou o Espírito, que é o Espírito Santo. Um príncipe pecado, pecou contra Deus, contra Jesus e contra o Espírito Santo. Recebeu toda a verdade, recebeu o Evangelho de fato e se afastou da fé, se colocou contra a fé. Para essas pessoas é impossível. É impossível porque elas rejeitam a verdade. É impossível porque elas não querem aceitar e não querem receber a verdade. É impossível. Entendeu? Por isso que o texto está falando que eles não vão retornar. Porque eles não querem. Né? É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e eles caíram, sejam outra vez renovados. Nesse contexto aqui, eles voltaram para os ritos judaicos. Eles voltaram a colocar esperança nos ritos judaicos, ao invés de colocar esperança em Cristo. E esse foi o grande problema deles. Né? E às vezes, quando nós tiramos a esperança de Cristo e colocamos a esperança em nossas práticas espirituais, nós caímos no mesmo erro. Pasmem os irmãos. Nós devemos ter muito cuidado com a religiosidade. A nossa esperança, irmãos, a nossa esperança não deve estar na escola bíblica dominical, de ir para a igreja todos os domingos, de você fazer seus devocionais. Essas coisas são maravilhosas para nos conduzir até a Deus, mas se você confia a sua vida eterna, porque você faz essas coisas, você está no erro. Você deve confiar a sua vida somente em Cristo. Entendeu? A sua confiança deve estar somente em Cristo. É uma linha muito tênue, nós temos que ter muito cuidado com isso. Senão nós caímos na religiosidade. Entendeu? Aí tem por isso que muitos confundem e falam, não, eu quero ser santo, e começa a orar, começa a ler, começa a orar, começa a ler, trata a esposa igual um animal, trata os filhos igual um animal, não ama o seu próximo. O cara é um religioso, vazio e frio. Ele não entendeu nada da palavra de Deus, ele não entendeu, ou às vezes ele não está amadurecido ainda para colocar a palavra de Deus em prática. O melhor lugar de você viver o evangelho de maneira genuína é no relacionamento de um casamento e criação de filhos.
É ali que você, de fato, né, é um grande instrumento de santificação. Prepara aí, Monique. É um grande instrumento de santificação, o casamento. É um grande instrumento de santificação. Se você ainda não entendeu isso, é por falta de amadurecimento espiritual ou tem uma coisa errada aí no seu coração. É impossível que esses que experimentaram, eles tiveram experiência, eles retornem novamente. E aí, o autor vai usar uma parábola, e você pode entender como aquela parábola, né, da semente que cai na terra, né, ou dos frutos, dos bons frutos. Diz o seguinte: pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, vamos entender isso como o evangelho, e produz planta útil para aqueles a quem é cultivado, recebe a bênção da parte de Deus, bons frutos. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitado e, está perto da maldição. O seu destino é ser queimado. Bons frutos e maus frutos. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, mais acerca de vós, agora, olha só que interessante, mais acerca de vós, amados, aqui também está uma chave hermenêutica, uma chave de interpretação desse presente texto. Mais acerca de vós, amado, ainda que falemos assim, estamos certos de coisas melhores. Olha só, então o autor não está falando com aqueles irmãos que abraçaram o evangelho, que estão perseverando. Ele está usando o exemplo daqueles que já saíram. O autor, no final, ele bota mais acerca de vós. Agora eu, Anderson, me volto para vocês que estão presentes no estudo hoje. Mais acerca de vós, amado, nós esperamos coisas melhores. Vocês não são daqueles, né, que não perseveraram. A evidência, eu posso ter certeza da minha salvação. Se você está perseverando porque você é salvo. Você não persevera para ser salvo. Cuidado com isso. Entendeu? Se você persevera, porque o Senhor te sustenta. Porque aquele que começou a boa obra, Filipenses 6, ele é fiel para completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Observe, se a gente interpretar esse texto no sentido assim, não, então eu tenho que perseverar para ser salvo, você está anulando a doutrina da salvação pela graça. Vocês conseguiram entender isso? Vocês entenderam? Se você acha que você é salvo por sua perseverança, você está anulando a doutrina da salvação pela graça. E quando chegar lá no céu, você vai chegar para Deus e falar assim, ó, eu estou aqui porque eu perseverei. Você anulou. Porque não existe glória humana. A salvação é pela graça. Então, se você persevera, é porque Deus já operou no seu coração. Está entendendo? Nós devemos entender, que eu até coloquei aqui no estudo que eu estou dando, né, aqui em casa, não para minha família, mas discipulando as primas da minha esposa, que a ética cristã ela deve ser movida pelo evangelho e nunca pela lei. O comportamento moral ele deve ser conduzido pelo evangelho e nunca pela lei. Ou seja, o prazer de obedecer a Deus, né, ele deve ser exercido pela alegria e pela gratidão, e não com a esperança de receber algo em troca como barganha. Por isso que o evangelho ele é tão essencial. Por isso que o evangelho ele não pode perder força nos cultos. Por isso que não só o não cristão precisa do evangelho, mas o cristão precisa do evangelho todos os dias, porque ele é a boa notícia. E o evangelho que faz com que nós vivamos uma vida de obediência à palavra de Deus, por alegria e obediência. Entendeu? Obedecer a palavra de Deus deve ser movida pela nossa alegria e obediência. Ou seja, o que motiva a ética cristã deve ser o evangelho e não a lei. Tá? E não a lei. Se a gente confundir isso, a gente cai lá no legado de Charles Finney. E aí a igreja passa a ser uma sociedade de reformadores, que deveria ser uma sociedade de homens e mulheres regenerados. Você obedece porque você ama o Senhor. Você obedece porque isso te traz alegria no teu coração. Aí que entra, você ama a sua esposa
como Cristo ama a igreja, não porque a sua esposa te recompensa te amando também. Você ama ela porque a palavra de Deus ordena que você ame ela. Você fala, nossa, mas isso é tão duro. Mas os frutos são maravilhosos. Os frutos são maravilhosos. Entendeu? E meu filho estava falando, pai, eu quero ser policial federal, eu quero ser isso e aquilo, não destruindo os sonhos dele. Mas eu falei, meu filho, hoje você tem que se preocupar com o seguinte, o que deve tirar sua paz é o seguinte, honra teu pai e tua mãe para que você te esconda na tua terra. Seu ministério hoje é você honrar e obedecer seu pai e sua mãe, meu filho. Não tem essa crise agora, não. Entendeu? Não tem essa crise agora, mas a gente trocou uma ideia. É isso, meu filho. Como o do papai é amar a mamãe como Cristo ensinou. E se você, quando você para pensar nisso, você vê que Cristo amou a igreja e a igreja às vezes vacila e vacila feio. Como é que o Senhor faz? Ele nos bate, ele, né, despreza, ele dá uma palmatória ou ele vem com graça e amor e nos restaura novamente? Ele vem com graça e amor e nos restaura novamente. Você quer saber como que praticar isso no seu casamento? Vai para a lei. Mas não busca esperança lá, olhe para Cristo. Vê como é que Deus tratou o povo de Israel. Vê quantas vezes o povo de Israel se voltou contra Deus e como Deus tratou. É assim, marido, que você deve tratar a sua esposa. É uma forma de submissão ou não é, irmão? É ou não é uma forma de submissão? Hã? É uma forma de submissão. Assim como os pais devem disciplinar seus filhos sem provocar a ira. Outra forma de submissão. Eu não posso disciplinar meu filho na hora que eu quiser. Não posso fazer isso. Por isso que eu chamo ele para um diálogo. E às vezes as pessoas que me cercam acham que isso é cruel. Né? Mas não é cruel. É disciplinar o filho como o Senhor ordena. Então tem um diálogo antes. Não é nas emoções. Se você disciplinar seu filho na emoção, se você faz isso, então você está espancando seu filho, não está disciplinando. É forma de submissão ou não é, irmãos? Hã? Porque, infelizmente, a nossa sociedade só lembra do versículo 22. Mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Isso é fácil. Não é fácil? É fácil. Quando nós entendemos que a palavra do homem deve ser a palavra final, mas não é. É a palavra de Deus que é a palavra final. Estão entendendo o que eu estou passando aqui hoje? Estão compreendendo? É isso que o texto está falando. É isso que esse texto está tratando. Versículo 9. Mas acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos de coisas melhores relativas à salvação. Que Deus nos abençoe. Tá? E que o Senhor nos sustente. Na sua graça. E que nós podemos, de fato, colocar em prática essa palavra. Se você persevera, é porque você já é salvo. Tá? E aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. E aí não vai dar para a gente dar continuidade no próximo tema aqui, tá bom? E nós provavelmente vamos entrar no sacerdócio. Ah, não, no sacerdócio ainda vai ficar para outra ainda, tá? E nós vamos dar continuidade aí do versículo 10 ao versículo 20. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Espero que ficou claro aí. Vamos orar, Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo teu grande amor. Venha nos ajudar, ó Pai, a viver essas verdades, ó Deus, da tua palavra. Somos tão fracos, tão falhos, erramos tanto, ó Deus. Mas teu Santo Espírito, Deus, ele nos sustenta, ele nos conduz em toda a verdade. Venha nos ajudar, ó Pai. Precisamos, ó Deus, do auxílio do teu Santo Espírito todos os dias. Que o teu nome seja santificado, que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita.
Obrigado pelo pão nosso de cada dia, Deus, físico, que o Senhor nos dá hoje. Mas nos alimenta com a palavra, Deus, que é o pão da vida e é a verdade. Perdoe nossos pecados, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Pai. Nos pedimos em nome de Jesus, porque teu é o reino, poder e glória para sempre e sempre. Amém. Deus abençoe. Até o próximo estudo.